Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Olá, você que está aqui já conosco para rezarmos juntos nesse nosso momento de oração, utilizando a Santa Palavra de Deus, que alimenta a vida espiritual de cada um de nós. Meus irmãos, nós precisamos sempre reconhecer a nossa fraqueza para que Deus possa estender a sua mão poderosa e assim nos ajudar, nos levantar, para que possamos trilhar esse caminho que nos une cada vez mais ao Senhor. Nós estamos nesse tempo de Quaresma, é um tempo que nós somos chamados a fazer um mergulho no nosso interior e descobrir no nosso coração aquilo que nos impede de vivermos verdadeiramente a santa palavra do Senhor. E quero propor como gesto concreto para o dia de hoje, que você possa olhar dentro do seu guarda-roupa ou dos seus móveis, dos seus bens materiais, aquilo que você tem sobrando e que você possa partilhar com aqueles que mais necessitam. Com certeza, se a gente tem sobrando, então tem pessoas que estão necessitando. Que a gente possa separar e com certeza também, depois de separar, partilhar com os irmãos necessitados. Eis o gesto concreto que nós propomos para você hoje viver bem esse tempo de Quaresma. Hoje, sábado, dia 20 de fevereiro, sábado depois das cinzas. Também quero dar as boas-vindas aos novos inscritos aqui no nosso canal, que já estão chegando e fazendo parte dessa família. Pedimos que você, com certeza, continue sendo membro dessa família e também divulgue cada vez mais para que mais pessoas possam receber, assim, essa palavra que transforma a vida de cada um de nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus e nos preparemos espiritualmente para acolhê-la no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a passagem do Evangelho que nós vamos ouvir hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir esta pergunta intrigante dos mestres da lei que diziam para os discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e pecadores?" E o nosso Senhor Jesus Cristo responde: "Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e os doentes para a conversão." E aí, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a perceber que Jesus sempre vai dirigir a sua palavra para os necessitados, para os pobres, para os enfermos, para os sofredores. E os discípulos de Jesus, por conviverem com ele, com certeza também já estavam assimilando esta postura para a sua própria vida. E viam isso com muita naturalidade. Mas, infelizmente, já os mestres da lei e os fariseus, por se acharem, então, assim, herdeiros desta lei, então se achavam sadios e não podiam, de certa forma, se relacionar com os cobradores de impostos. Mas Jesus, então, vem abrir os seus olhos dizendo que ele não veio para aqueles orgulhosos, para aqueles que não querem reconhecer, então, o seu pecado, a sua fraqueza, mas sim aqueles que aceitam de pronto o seu convite. Foi o que aconteceu com Levi, que estava lá na coletoria de impostos
E ouvindo o chamado de Jesus, segue-me, imediatamente ele deixa tudo e começa a seguir Jesus. E faz muito mais, convida Jesus para estar na sua casa e lá dá um grande banquete para o Senhor Jesus e também para os seus discípulos. Caríssimos irmãos e irmãs, nós que estamos nesse tempo de Quaresma, um tempo de conversão, nós somos chamados também a analisar o coração, a postura de cada um de nós. Como é que anda o nosso viver o Santo Evangelho? Será que muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, nós temos a tendência de olhar muito para fora, de condenar o outro, quem está no pecado, quem está no erro, ou nós temos essa postura de, muitas das vezes, acolher essa pessoa, como Jesus fez. Jesus não aceitou o pecado, acolheu o pecador e pediu para que todos os pecadores pudessem, então, se converterem e assumir um discipulado junto com ele. E assim também nós somos chamados a refletir, de também nós acolhermos os nossos irmãos e ajudá-los a sair dessa situação difícil que eles passam em sua vida, principalmente na situação do pecado, que é uma doença espiritual. Jesus que também diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Faço para vocês uma comparação. Muitas das vezes nós sabemos que uma oração boa, uma oração assim bem rezada, de joelhos, com certeza nos conecta muito com Deus. Mas se a pessoa está acamada, se ela está doente, a oração que ela faz na cama, será que não tem a mesma validade de quem está ali de joelhos a rezar? Com certeza sim. Mas infelizmente para os fariseus, quem reza deitado, mesmo estando doente, a sua oração não tem grande validade porque não fez o gesto de estar assim ajoelhado para rezar ao Senhor. É mais ou menos isso que passava no coração daqueles que realmente sempre batiam de frente com nosso Senhor Jesus Cristo. Vivia o legalismo, a lei pela lei, e não colocavam então o amor naquilo que realmente eram chamados a praticar. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, que somos esse povo pós-pascal, que já presenciamos a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos colocar amor em tudo aquilo que nós praticamos. Somos chamados também a sermos homens e mulheres da misericórdia para ajudar os nossos irmãos, com certeza, a viverem cada vez melhor a sua vida. E assim, caríssimos irmãos, que essa palavra que nós ouvimos sempre na Santa Palavra, na liturgia, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus em casa, sozinho, com a família, que essa palavra transforme cada vez mais o nosso coração e que a mensagem de Jesus possa encontrar algo profundo e fecundo no nosso coração. Que Jesus também nos ajude a compreender e continuar a chamando mais pessoas para fazer parte do povo de Deus, ajudando também os irmãos a olharem para dentro dos seus corações e perceber tudo aquilo que impede o seu coração de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E recordando então o gesto concreto que nós dizemos hoje no início do nosso vídeo, que cada um de nós somos chamados a olhar para dentro do nosso guarda-roupa, dos móveis, daquilo que nós temos em sobra, que nós não estamos utilizando, que nós possamos partilhar com os nossos irmãos mais necessitados, que com certeza isso já é um sinal de vivermos bem a Quaresma e nos produzirmos cada vez mais um fruto com grande benefício na vida espiritual de cada um de nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer imensamente a sua companhia aí do outro lado e vamos receber a bênção de Deus para que as nossas posições nos ajudem a ser cada vez mais grandes na fé e também na prática das virtudes que o Senhor pede e espera de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.